Olá, doutoras, olá, doutores. Voltamos então aqui para o nosso segundo bloco. Temos mais 30 minutos aí para falarmos, para apresentarmos a revisão acerca dessa parte geral de direito obrigacional, uma parte que vai envolver aí a classificação das obrigações. E aí, no bloco passado, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira um pouco, nós estávamos falando da obrigação de dar coisa certa. E vamos caminhar agora para a hipótese de perecimento desta coisa certa. Perceba, o código adota a linha de entendimento o que usa a expressão perda. Tecnicamente falando, perda é o gênero do qual você tem duas espécies, o perecimento e a deterioração. O perecimento é quando o bem ele é completamente destruído, enquanto que a deterioração é quando o bem é parcialmente destruído. Ou seja, na primeira hipótese, existe aí uma perda total, enquanto que na segunda hipótese, existe uma perda parcial. Você vai observar que por diversas vezes o código utiliza a expressão perda em seus artigos. Vou ler alguns artigos aqui para vocês, para a gente analisar em cima da letra da lei. Neste caso, a expressão perda utilizada pelo código significa o perecimento. Então, quando o código nos traz a informação de que um bem, se a coisa se perdeu, significa dizer que esta coisa pereceu, ou seja, houve perda total. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala em perda ou deterioração da coisa, objeto da obrigação, é que o código adota a teoria, o princípio do res perit domini, ou seja, a coisa perece com o seu dono. Isso significa dizer que, enquanto não transferida a propriedade, em tese, os ônus pelo perecimento ou pela perda da coisa ficarão com o proprietário. Se houve, que seria aí no caso o devedor, se houve a transferência, a mesma ideia se aplica, colocando aí a responsabilidade pelos prejuízos, colocando, melhor dizendo, os prejuízos aí a cargo do credor. Dito isso, a gente pode levantar aqui uma ideia genérica acerca das consequências do perecimento ou da perda da coisa. O Código Civil de 2002, ele segue uma mesma linha existente no Código Civil de 1916. Isso implica dizer, pessoal, que para você analisar as consequências vinculadas à perda ou deterioração da coisa, faz necessário que você observe inicialmente se houve ou não houve culpa. Ou seja, se a questão da prova que vocês farão traz ou não elemento subjetivo de culpa. Lembrando a vocês que quando a gente fala em culpa para o direito civil, ao contrário do que acontece com o direito penal, a nossa perspectiva de culpa é uma perspectiva lato sensu, o que significa dizer que para nós, culpa envolve o ideal de culpa, propriamente dito, e o ideal de dolo. Então, sempre que houver a perspectiva lato sensu de culpa, o código ele trabalha com critérios mais duros, mais incisivos. Como assim critérios mais duros, mais incisivos? Sempre que houver a perspectiva de culpa, o código vai desenvolver uma linha de raciocínio de imputação de responsabilidade por perdas e danos. Eu vou dar uma lida aqui em alguns artigos, eu vou demonstrar isso para vocês, mas tenham isso internalizado em vocês. Quando a questão falar do perecimento ou da perda da coisa na obrigação de dar coisa certa, sempre busquem analisar o critério culpa. Existindo o critério culpa e a questão ela vai te dar essa informação, tá? Porque essa informação é fundamental, ela altera consideravelmente o trato da questão. Então a questão vai te fornecer o elemento culpa e sempre que tiver esse elemento culpa, você vai procurar a alternativa que envolve aí perdas e danos. Provavelmente, o concurso ele vai colocar duas alternativas que envolvam perdas e danos. Porque sempre em toda questão de concurso público, a gente fica em dúvida entre duas questões. E aí,
basta apenas ajustar um pequeno detalhe e você vai acertar. Veja só aqui comigo. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Veja só aqui comigo o artigo 234 do nosso Código Civil, que eu vou colocar aqui na tela para vocês agora. Olha lá. Se, no caso do artigo antecedente, estamos falando aí de obrigação de dar coisa certa, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então aqui nós estamos falando do res perit domi. Perceba que ele diz que se não houver culpa, resolve-se a obrigação. Então não houve culpa, o dono da coisa vai ficar ali sofrendo o prejuízinho dele. Porém, se a perda resultar de culpa do devedor, olha só, ele colocou aí o elemento subjetivo culpa, responderá este pelo equivalente, ou seja, responderá esse pelo valor da coisa perdida, perecida, mais perdas e danos. Viu o que eu falei? Colocou o elemento culpa, acrescenta-se perdas e danos. Vamos observar que a linha de raciocínio é a mesma quando a gente fala em deterioração. Olha, 235. Lembra que deterioração é a perda parcial. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor adotar dois posicionamentos. Ou ele resolve a obrigação, mesmo comportamento existente do perecimento, resolve a obrigação e o prejuízo o devedor fica, ou ele fica com a coisa e pleiteia o abatimento referente aí ao perfil deteriorado. Tá? Então veja, sem culpa é muito simples. Deteriorou, o credor pode ou desfazer o negócio, resolver o negócio, ou dizer, eu fico com a coisa, abatido o preço. Olha o tratamento diferente do 236. Se, porém, houver culpa, o credor pode, também dois comportamentos, exigir o equivalente, ou seja, fica com o bem deteriorado e me dá o valor do bem, ou aceitar a coisa no estado em que se encontra e, em ambos os casos, indenização por perdas e danos. Olha aí, ó. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente, tá? Fica com a coisa, exige o equivalente à coisa, né, ao que restou, vamos botar assim, ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar, em um ou em outro caso, perdas e danos. Viu? Entrou culpa, entrou perdas e danos. Esse aqui é um outro elemento que diz a questão da valorização da coisa. Havendo a valorização da coisa antes da tradição, o credor o devedor ele pode exigir o aumento proporcional do preço. E se o credor não aceitar, o negócio está resolvido. Então perceba, havendo melhoramentos ou acréscimos da coisa, claro, desde que esses melhoramentos, esses acréscimos sejam de boa fé, efetivamente, né? Havendo melhoramentos ou acréscimos, o devedor poderá exigir por conta deles o aumento do preço, evitando-se assim, diga-se de passagem, o enriquecimento sem causa por parte do credor. Se o credor não concorda, o negócio está resolvido e vida que segue. A mesma ideia, e aí eu chamo vocês para lembrar da nossa aula de parte geral, a mesma ideia se aplica aos frutos. Ora, enquanto proprietário, ele tem direito a perceber os frutos colhidos. Porém, os frutos que estão pendentes, que são aqueles que estão vinculados ao bem principal e não foram colhidos porque ainda não é o momento da sua colheita, eles pertencerão ao credor. Se houver colheita antecipada, o devedor deverá devolver os frutos colhidos antecipadamente, porque, como diz o próprio nome, foram colhidos aí fora do momento ideal.
Perceba que agora a gente vai passar para a restituição da coisa. Lembra que o professor Pablo Stolz e Rodolfo Pamplona, os professores, eles dividem aí a obrigação de dar em obrigação de dar, restituir e entregar. Na de restituir, que é a devolução da posse, a ideia também acompanha aquela perspectiva de, havendo culpa, a gente trata de uma forma mais, entre aspas, agressiva com a colocação aí de perdas e danos. Olha só, se a obrigação for de restituir coisa certa e esta perecer sem culpa do devedor e antes da tradição, né, se perder, o credor ficará no prejuízo. Res perit domini. Lembre que a obrigação de restituir, você restitui a coisa, a posse, e não a propriedade. O credor é o proprietário. Então, ele vai experimentar aí os prejuízos. Agora, se ela se perder por culpa do devedor, esse responderá o devedor pelo equivalente, ou seja, pelo valor da coisa, mais perdas e danos. Já se a coisa se deteriorar sem culpa do devedor, o credor vai recebê-la do jeito em que se encontra. Porém, se tiver culpa do devedor, o credor vai receber o equivalente mais perdas e danos. Então, pessoal, a gente não precisa decorar, tá? A gente não precisa raciocinar desta forma. Você basta entender, havendo perdas e danos, a gente tem aí um incremento para entender o pensamento do código, que é a inclusão aí da culpa, né? Havendo culpa, a gente fala então em perdas e danos. O Código Civil de 2002, ele traz uma inovação para nós, que é a questão da obrigação de dar dinheiro, tá? Que comumente chamada de pagamento, mas tecnicamente não é o pagamento apenas isso. A obrigação de dar dinheiro está prevista no 315 e 318, que eu chamo a atenção para vocês, porque, por exemplo, no 315, ele fala que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento em moeda corrente e pelo valor nominal, ou seja, o nosso código estabelece aí o princípio do nominalismo. Salomão, não vai inserir correção monetária? Vai, mas é o valor nominal mais correção monetária. Então, correção monetária é um acréscimo à ideia do princípio do nominalismo. Perceba que fala que o pagamento deverá ser feito em moeda corrente, o que veda, por exemplo, o pagamento em ouro ou em outra moeda para compensar aí a diferença da moeda local, salvo em casos previstos em lei, como acontece, por exemplo, com os contratos marítimos de comércio marítimo internacional. É um exemplo. Ali, o pagamento ele é feito geralmente na moeda circulante mundialmente, que seria então aí o dólar, tá? Seria então o dólar. Continuando, que a gente já está aí com o nosso tempo avançando, vamos, dito sobre as obrigações de dar coisa certa, vamos trabalhar então agora com a obrigação de dar coisa incerta. E aí, a obrigação de dar coisa incerta, conforme estabelece o 243, diz que a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Perceba que, quando do pagamento, essa coisa incerta, ela tem que ser certa, ela tem que ser certificada, o que se chama de concentração do débito ou da prestação. Isso nos indica uma ideia de que essa incerteza ela é transitória. Já que ao tempo do pagamento, a gente tem que fazer essa concentração de débito para que a gente consiga, então, cumprir com a obrigação. Veja que essa ideia está no 244, que fala assim, ó, nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha deve caber ao devedor. Claro. Está.
se do contrário não resultar o título da obrigação. Pessoal, isso é lógico. Se o credor ele aceita estabelecer uma coisa incerta, determinada pelo gênero e pela quantidade, o que o credor der a ele dentro de uma linha de razoabilidade, isso é o que está na parte final do 244, dizendo que ele não pode ser obrigado a imputado a dar coisa melhor e nem pior, tem que ser um nível de razoabilidade, seguindo o ideal aí de boa-fé trazido pelo artigo 113 do nosso Código. Então, dentro desse ideal de razoabilidade, o que for prestado vai ser do interesse do credor. Porque se ele assim não quisesse, ele não se colocaria em uma obrigação de dar coisa incerta, mas sim em uma obrigação de dar coisa certa. Legal? Então, obrigação de dar coisa incerta, determinado pelo gênero e quantidade, tá? E a escolha cabe ao devedor. Cabe ao devedor. Porque se o credor quisesse uma coisa específica, ele tentaria fazer, então, uma obrigação de dar coisa certa. Bom, dito isso, vamos andando e aí a gente acaba chegando na obrigação de fazer, que está na tela para vocês. A obrigação de fazer, ela faz parte das obrigações positivas, porque a gente tem do outro lado a obrigação de não fazer, ou non facere. E essa obrigação de fazer, ela pode ser determinada por diversos atos, claro, desde que respeitem os limites dos direitos fundamentais. Ou seja, não se aceita a obrigação de fazer que venha violar, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. A doutrina lembra que a obrigação de fazer ela é divisível em duas modalidades, como a obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível, a depender de, no primeiro caso, pouco importa quem cumpra essa obrigação, enquanto que no segundo caso, a obrigação de fazer estaria aí vinculada a uma condição intuito personae, tá? É interessante que a gente diferencie isso porque o artigo 247 do Código, ele imputa a ideia de perdas e danos para o devedor que não cumprir a obrigação de fazer personalíssima, tá? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele execuível, que seria aí a obrigação infungível. É lógico, se só eu posso cumprir, ninguém mais pode cumprir e eu me recuso a cumprir, eu causei prejuízos à parte, então eu vou ter que responder por perdas e danos. Já se a obrigação for infungível, aí nós estamos no que vocês estão vendo aí na tela, pelo artigo 249 do Código, se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandar executá-lo às custas do devedor, caso haja recusa ou mora desse, sem o prejuízo da indenização. Então, você manda fazer e teve prejuízo, você você cobra, tá? Agora, se for uma situação urgente, aí o parágrafo único do 249 faz com que surja uma espécie de autotutela. Para que vocês nunca esqueçam isso, lembra do parágrafo único das grandes confusões que nós temos em condomínio edilício. A gente acaba percebendo que quando a gente vai morar sozinho, aqueles pequenos problemas de casa são, na verdade, big problemas. E os grandes problemas são problemas quase insolúveis. E um desses problemas quase insolúveis, por exemplo, é o vazamento. Aí tá vazando em sua casa, você comunica ao vizinho de cima, bicho, tá vazando. E aí o cara fala, olha, eu não vou consertar. Ou tá vazando muito. O que é que você faz? Nessa situação de emergência, do está vazando muito, você pode fazer sua autotutela. Você manda consertar a fim de evitar maior prejuízo para você e, nesse caminho, você continua a trabalhar e depois você cobra. Depois você volta, então, aí a ser ressarcido, tá? Seria, então, a perspectiva aí de autotutela, tá? Seria aí uma questão de autotutela. Vamos ver aqui se a obrigação se tornar impossível de ser cumprida.
ou seja, se a obrigação de fazer se tornar impossível de ser cumprida, o que é que o código diz? Se a prestação do fato tornar impossível, sem culpa do devedor, o que acontece, pessoal? Resolve a obrigação. Com culpa, responderá por perdas e danos. Mesmo entendimento. O mesmo entendimento, tá? O mesmo entendimento. Veja que, como está escrito aí, o CPC ele deu uma relativizada na teoria da incoercibilidade da vontade humana, o que significa dizer que não só o patrimônio pode ser alcançado do devedor, mas outras medidas coercitivas, como, por exemplo, a obrigação do direito de retratar-se. Olha o que diz a súmula 410 do STJ. A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Tá? Olha, enunciado 589 da Jornada de Direito Civil, a compensação pecuniária não é o único modo de reparar o dano extrapatrimonial, sendo admitida a reparação in natura, na forma da retratação pública ou outro meio. É o que eu acabei de falar com vocês. Enquanto o código fala que a gente tem aí uma questão mais vinculada à perspectiva do patrimônio, o CPC tem uma ideia mais voltada para a efetivação do resultado do processo. E aí, por causa disso, ele faz uma alteração dizendo o seguinte, olha, você alcança o patrimônio, porém, a gente tem outras medidas também que possam satisfazer sem que seja necessariamente preciso alcançar o patrimônio. Sem perder muito tempo, vamos agora para a obrigação negativa, que é a obrigação do não fazer, que seria aí uma obrigação de abstenção de uma conduta, tá? Isso significa dizer que imediatamente quando você cumpre, quando você faz a conduta, você já se tornou inadimplente. Lembrando que, por ser uma restrição de direitos, essa obrigação de não fazer, ela deve ser interpretada restritivamente, e professores como Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald admitem a possibilidade de judicialização para equilibrar aí as imposições decorrentes dessa obrigação de não fazer, tá? O professor Flávio Tartucci também afirma, melhor dizendo, que essas obrigações são infungíveis e indivisíveis diante da sua natureza. E no caso de descumprimento, a gente usa a mesma tese da culpa. Ou seja, se a obrigação de não fazer foi descumprida, se houve culpa, se não houve culpa, melhor dizendo, resolve. Se houve culpa, vai se analisar a questão da irreversibilidade do ato ou não. Se for irreversível, você ajusta, você desfaz o ato, né? Imputando em qualquer uma das hipóteses perdas e danos, como acontece, por exemplo, com aquela obrigação de construir um muro, tá? De construir um muro. Bom, dito isso, vamos caminhando aqui. Dito isso, vamos passar agora para uma outra modalidade de classificação das obrigações. As obrigações elas podem ser classificadas em obrigações simples e obrigações compostas. E as obrigações simples ou compostas podem ser tanto quanto ao sujeito, prestação. As obrigações podem ser classificadas como simples e compostas. Simples, um credor ou um devedor ou uma prestação. Compostas, mais de um credor, mais de um devedor e mais de uma prestação. Tá? A gente tem aí com a multiplicidade de objetos, elas podem ser comutativas ou conjuntivas ou alternativas ou disjuntivas. Denomina-se de obrigações comutativas ou conjuntivas aquela em que há multiplicidade de objetos e o devedor somente chegará à perspectiva da quitação, do adimplemento, quando ele cumprir todos os objetos, todas as prestações ali existentes. Já as obrigações disjuntivas ou alternativas são aquelas em que o devedor basta o cumprimento
apenas de uma delas. Lembrando a vocês que o artigo 252 do nosso código diz que nas obrigações alternativas, a escolha de qual a obrigação a ser cumprida vai caber ao devedor, seguindo aí efetivamente a ideia de razoabilidade. Claro, se eu dou 3 opções, eu sou o credor e dou 3 opções, cada uma delas vai me interessar, então cabe ao devedor escolher qual será cumprida. Advertência. O credor ele pode escolher qual aqui vai ser cumprida, porém, ele não pode cumprir parcialmente cada uma delas. Se ele escolhe uma, ele tem que cumprir na integralidade, afirmando aí o princípio da individualidade do objeto, tá? O princípio da individualidade do objeto. Se houver uma multiplicidade de optantes, ou seja, de devedores que podem optar para escolher o que vão cumprir, tem que chegar a um acordo. Se não chegar a um acordo unânime, isso vai até o Poder Judiciário para que o juiz determine aí quem vai cumprir o que vai ser cumprido na realidade. Se tratar de trato sucessivo, obrigação de trato sucessivo, a escolha tem que ser feita a cada renovação, ou seja, a cada momento. Detalhe, observação aí na nossa parte final. Não confunda obrigações alternativas com obrigações facultativas. As obrigações facultativas não existem no nosso direito brasileiro. Ela existe, por exemplo, no direito argentino, mas não no nosso. E as obrigações facultativas, ao contrário das obrigações alternativas, só existe uma prestação. Só que ela é acompanhada da faculdade do credor de ser exclusivamente realizada pelo devedor. O devedor vai ter a opção, segundo a sua conveniência, de ele cumprir ou não, tá? Isso é uma obrigação facultativa, que não se confunde com a obrigação alternativa. Seguindo o nosso caminho, ainda nas obrigações compostas, nós temos obrigações compostas com multiplicidade de sujeitos. E aí, nessa aí, a gente trabalha com as obrigações, segundo o código, solidárias. Regra básica, solidariedade não se presume somente existindo por vontade das partes ou por determinação legal. E a solidariedade ocorre quando uma mesma obrigação recai sobre mais de um credor, solidariedade ativa, ou mais de um devedor, solidariedade passiva, sendo que em qualquer um dos casos, os credores têm direito a cada credor pode receber integralmente a dívida e depois ele se resolve com os demais, e o devedor, cada devedor poderá ser imputado a obrigação de pagar a integralidade da dívida e depois eles resolvem lá na sua... eles resolvem com direito aí de regressão. Deixa eu colocar aqui para vocês... Cadê meu mouse? Eu vou colocar aqui para vocês um opinativo dos professores Luciano Figueiredo e Roberto Figueiredo para que vocês deem uma olhadinha. A solidariedade é uma relação jurídica interna dentro do polo ativo ou do polo passivo, ao lado de uma relação jurídica externa entre o polo ativo e o polo passivo. Isto é, facilmente percebido pelo fato daquele que adimpliu poder exigir o reembolso dos demais codevedores que não tenham ajudado no pagamento, relação interna. O mesmo ocorre com quem recebe a dívida, pois terá que redistribuir observando a cota-parte dos demais credores. Nas relações internas, as divisões em regra são igualitárias, aqui tem um errinho, de eventual disciplina em sentido contrário. Salvo de eventual disciplina em sentido contrário. Então, nós estamos trabalhando então com as obrigações solidárias, que não devem ser confundidas com obrigação insolidum. Não devem ser
confundidas com obrigações insólido. As obrigações solidárias, você tem mais de um devedor, por exemplo, ligado a uma mesma obrigação, tá? Ligado ao mesmo fato gerador. Já as obrigações insólidum, você tem mais de um devedor ligado ao débito por fatos geradores diferentes. O que acontece, por exemplo, com o causador do dano e a seguradora, tá? O causador do dano e a seguradora. Nesse caso, obrigação insólido. Lembrando a vocês o artigo 268 do nosso código, que diz o seguinte literalmente: enquanto alguns dos credores solidários não demandarem um devedor comum, qualquer deles poderá a este pagar. Ora, enquanto algum dos credores solidários não demandarem um devedor comum, qualquer daqueles poderá a este pagar. Vamos ler ao contrário? Quando houver demanda judicial, leia-se citação válida, haverá uma prevenção judicial, ou seja, os credores, ainda que solidários, só poderão, mediante ação, depois de uma ação judicial, atuar sobre o réu da demanda. Os outros credores, se não foram citados, eles ficarão de fora. É o que é chamado de prevenção judicial, tá? Uma prevenção judicial. Para a gente terminar, deixa eu ver aqui o que é que eu falto aqui para vocês, quais foram os artigos que eu deixei. Ok. Para a gente terminar, nosso tempo já acabou também, né? Eu vou trabalhar com vocês aqui, lembrar vocês o artigo 270 e 276. Ambos, cada um trabalha com a refração de crédito e a refração de débito, respectivamente. 270 diz assim, ó, se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um desses só terá o direito de exigir e receber a cota do crédito correspondente ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível, a refração de crédito. Porém, se quem morrer for o devedor, cada um dos seus herdeiros ficará obrigado dentro do que se diz, olha lá, da força da herança. Se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum desses será obrigado a pagar, senão a cota correspondente ao seu quinhão, salvo obrigação for indivisível, mas todos reunidos serão considerados como um devedor solidário em relação aos seus demais devedores. Então, os herdeiros do devedor solidário ocupam o seu lugar, são vistos como uma unidade e respondem aí dentro da força da herança e dentro da sua cota, tá? E dentro da sua cota. Lembrando, 273 vem muito em concurso público, a um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. Então, se eu tenho uma exceção pessoal contra A, eu não posso pegar essa mesma exceção e demandar contra B, afinal de contas, é personalíssima, tá? O 274, a gente tem uma situação que gera uma certa confusão doutrinária. Mas quando se cobra basicamente o texto de lei. Atenção, olha só. O julgamento contrário a um dos credores solidários não atinge aos demais. Então, julgou contrário a um dos credores, e o professor Fred Dier briga muito com isso, tá? Briga muito com isso, com essa ideia de julgamento contrário, mas vamos pelo texto de lei. Mas o julgamento favorável aproveita-lhes. Veja que a gente está falando de credor. Sem prejuízo da exceção pessoal que o devedor tenha direito a invocar em relação a qualquer deles. Então, foi julgado contrário a um dos credores, os demais não se aproveita. Foi julgado favorável, aproveita os demais, ressalvado aí o cuidado com a perspectiva das exceções pessoais. Legal? Queridos, chegamos ao final, então, dessa aula. Vamos ficar por aqui. Eu volto ainda com mais 2 aulinhas de direito obrigacional. A próxima, nós vamos falar de teoria do adimplemento da obrigação. Foi muito bom estar aqui com vocês. Vejo vocês, então, aí na nossa próxima aula. Até lá. Um forte abraço.